ano passado e de uma vez por todas eu percebi que eu não ia poder delegar isso para ninguém e que se eu conseguisse algum jeito de aprender mais, isso aí iam gerar bons frutos, ia ter bons frutos. Bom, acho que a gente vai começar aqui a apresentação. Eu sou obrigado a dizer que a gente, embora a gente seja jovem, a gente não é muito bom com Zoom. Então, se tiver alguma coisa errada, por favor, nos avisem, tá? Bom, então vamos começar. A gente quer falar um pouquinho para vocês sobre educação financeira no ensino médio brasileiro e comparar com um país que é sempre comparado com o Brasil, que é os Estados Unidos. Então, começando, quando a gente pensa em escola, né, a gente pensa qual é um dos papéis da escola? É ajudar a ensinar ou a fazer com que o aluno esteja apto e capaz para viver uma vida de adulto, certo? E nessas áreas de aprendizagem necessárias para a vida real, né, a gente tem alguns temas que são sempre abordados pela escola. O primeiro deles é no quesito social e emocional, ou seja, a escola sempre, desde pequenininho, ensina ou busca ensinar o aluno a convivência em grupo. Ela busca ensinar como você tem que saber fazer trabalho em grupo, como fazer amigo, ou no mínimo, como ter respeito com as outras pessoas. São aspectos da convivência em grupo que são muito abordados sempre na trajetória escolar. Segunda questão é saúde e bem-estar, e essa aqui é a analogia que eu mais gosto de fazer. Vocês já vão entender por quê. Mas é o seguinte, todo mundo vai ter relação sexual na vida, eventualmente. E o que se aprende na escola quando você tem, sei lá, 12 anos por aí? Você aprende os básicos de educação sexual. Então você aprende o que é uma camisinha, você aprende métodos contraceptivos, você aprende os cuidados que você tem que ter, você aprende sobre doenças que são sexualmente transmissíveis, você aprende sobre gravidez. É um foco que acho que hoje em dia todas as escolas abordam. Nem sempre foi assim, mas no momento que as pessoas foram percebendo a importância disso, ai, desculpa, deixa eu só aceitar aqui o pessoal. O que foi constatado? Que é um tema que tem que ser abordado nas escolas, certo? E isso também até do que o Rafa falou da educação sexual, há um tempo atrás também era visto como um tabu. E outra coisa bem parecida que essas duas coisas têm em comum é isso. A educação financeira é vista como um tabu por muitas pessoas. Jovens não podem cuidar disso ou não devem se preocupar até chegar na idade que julgam ser melhor. Mas isso está totalmente equivocado, porque quanto mais cedo você começar a aprender sobre isso, mais cedo você vai ter, você pode tirar bons frutos disso e até começar até a investir e conseguir aumentar o seu patrimônio. Então, quebrar esse tabu mesmo que é a educação financeira para jovens. E por isso que é muito importante a escola fazer isso. Seguindo o quesito social, emocional, saúde e bem-estar, o que a gente aprende na escola? Às vezes parece um pouco estranho, mas convivência em sociedade, que eles chamam de condução, ou seja, isso vai desde como você andar na rua, você aprender a importância de uma faixa de pedestre, você aprender a seguir regras básicas da sociedade para o seu próprio bem, a como, sabe, a como viver com os outros e até mesmo no trânsito. São temas que as escolas abordam. Mas tem um tema que não sei porquê não é abordado, e é diferenças pessoais. E daí eu volto àquela analogia anterior. Todo mundo vai ter relação sexual. Então, vamos aprender a usar uma camisinha, ou vamos aprender o que é uma camisinha. Dessa mesma forma, todo mundo vai ter que lidar com dinheiro lá na frente. Todo mundo vai ter conta para pagar, ou vai ter viagem para planejar, ou vai ter gasto para fazer. Então, você pode se esquivar de algumas coisas. Você pode ter alguém que você acha que faça isso para você, mas no final das contas, todo mundo, de alguma forma ou de outra, sempre lida com dinheiro. E você, para ser autossuficiente, tem que saber gerir suas próprias finanças de uma maneira inteligente. E é por isso que a gente acha que a escola tem que abordar isso. Então, se a gente pensar o que é educação financeira, né?
é a capacidade de você entender e fazer uso dos seus diversos hábitos e conceitos financeiros. Para quê? Para você se tornar uma pessoa autossuficiente, independente e com estabilidade financeira. No final das contas, todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, certo? A gente quer se preparar para o futuro. Faz parte da juventude planejar a sua vida. Isso também dos jovens. O que nós, como jovens, temos nosso melhor aspecto, né? O que a gente tem de melhor para oferecer é o tempo que a gente tem de vida, ou o pouco tempo que a gente já teve e o que nos resta. E fazer o melhor disso, porque quanto mais você aproveitar seu tempo, eu com 18, Rafa com 19, e pensar que tem gente que acha que a gente só deve aprender sobre finanças pessoais quando a gente estiver no primeiro emprego ou recebendo o primeiro salário. Isso não é algo que eu considero certo e por isso que a gente está até fazendo essa apresentação. E outra coisa que o Rafa tocou também, né? Quem acha que pode colocar tudo nas mãos de outra pessoa para cuidar do próprio dinheiro. Sim, consultorias de investimentos, tudo, essas são coisas que facilitam muito, só que o dia a dia é um pouco mais complicado, né? Desde pagar uma conta, a escola dos seus filhos, e isso, quanto mais cedo você aprender, mais cedo fica fácil, né? Vai ficar mais fácil quando for no futuro para cuidar disso. Então, quando a gente está falando de alguém financeiramente instruído, o que a gente espera que essa pessoa saiba fazer? Ela vai ter que saber planejar suas finanças, ela vai ter que saber administrar dívidas, ela vai ter que saber entender o conceito de juros, saber como que os juros pode te ajudar e como que os juros pode te ferrar, e entender qual é o papel do dinheiro ao longo do tempo, desculpa. Entender o conceito de inflação é muito importante, para a gente começar a pensar no quesito de por que às vezes não é muito bom deixar o nosso dinheiro parado? Por que às vezes a gente tem que fazer o nosso dinheiro trabalhar? E daí, agora a gente queria entrar nos Estados Unidos, né? Tem uma amiga minha que inclusive está aqui para depois tirar dúvida sobre qualquer coisa que a gente tiver, mas a gente queria mostrar para vocês como que funciona. Tem gente esperando, desculpa. Gente, desculpa parar aqui, que Zoom é complicado. Tem gente aí, pronto. Aceitei. Mas vamos falar um pouquinho do que é abordado nos Estados Unidos, certo? Lá, diferente daqui, eles têm matérias obrigatórias de finanças pessoais e estudos voltados à economia, a mercados, até no quesito governo como sociedade. Porque já faz uns 10 anos eles começaram a ter essa discussão de é importante a gente aprender sobre finanças, é importante a gente aprender sobre dinheiro e, portanto, vamos inserir isso no currículo nacional das escolas. Lógico que tem os diferentes currículos estaduais e coisa assim, mas você tem várias matérias obrigatórias e várias matérias eletivas que são dadas em estados. E também uma coisa que o Rafa falou bem no começo da apresentação foi as diferenças, digamos assim, entre as escolas americanas e a escola brasileira, né? O que a gente estaria abordando, né, nessa apresentação. Só que acho que não é nem falar sobre educação financeira nas escolas do Brasil, porque não existe, para deixar isso bem claro. O máximo que você vai aprender é talvez uma matemática financeira, mas também... Mas, enfim, lá, enquanto eles têm aula de economia obrigatória, tem aulas de estudos sobre governo, que eles chamam de conhecer as instituições, entender o mecanismo das instituições, entender para onde vai nosso dinheiro. Além disso tudo, que é obrigatório, eles têm várias matérias eletivas, e aqui eu estou trazendo o exemplo do ensino médio dessa minha amiga, de onde ela estudou, e eles abordam um rol de matérias cruciais. Finanças pessoais. Tem uma lista aqui de coisas que são já tratadas no ensino médio. Então, eles vão ver o conceito de investimento, eles veem produtos de investimento, como que você ganha dinheiro com os diferentes veículos, com os diferentes produtos, como você faz o dinheiro trabalhar para você. Você vai ver também as formas de lidar com o imposto. Você vai pagar imposto, certo? Mas a gente também tem que ter um planejamento tributário e às vezes até sucessório que eles já começam a trabalhar no ensino médio. Funcionamento de hipoteca é uma coisa muito mais comum nos Estados Unidos.
Então, por isso, eles trabalham já muito cedo isso, porque eles têm medo que lá na frente você fique preso com hipotecas ruins, que é o caso dos subprime mortgages. Seguros é uma coisa também que passa batido aqui no Brasil, mas uma coisa muito interessante para vários, para as pessoas no geral. Desculpe que às vezes eu paro aqui, é porque tem gente pedindo para entrar. E criação de orçamento é uma coisa muito importante, certo? Para as finanças pessoais. A gente tem que saber diferenciar, às vezes, o que vai entrar no nosso fluxo de caixa, o quanto que a gente vai gastar, o que a gente vai poder tirar para investir, quanto que a gente tem que ter de reserva emergencial e, às vezes não, mas sempre, pensar na aposentadoria. Não sempre ter aposentadoria e investimento juntos, que é o que eles ensinam ali. Você pode ter essas coisas separadas, você pode ter seu planejamento para o futuro, de quando você estiver mais velho, mas você pode ter, nesse meio período, o seu planejamento de vou fazer o dinheiro trabalhar para mim. Quero ter tranquilidade, quero ter mais dinheiro, e é uma coisa que eles trabalham bastante no ensino médio. E para encerrar essa parte de finanças pessoais, qual é uma coisa sempre recorrente nos Estados Unidos? A preocupação de pagar a faculdade dos filhos, certo? Porque a faculdade lá é algo muito caro. Então, eles começam a tratar isso já no começo. Como você tem que... em quais aspectos você tem que se ligar para ter dinheiro lá na frente para pagar a faculdade dos seus filhos. E aqui no Brasil, às vezes, a gente pode até pensar em como pagar a escola dos seus filhos. Lá é muito comum você ter o seu filho estudando em escola pública e fazer uma faculdade privada. Aqui, às vezes, acaba sendo o oposto. Mas a importância de planejar para pagar estudos é equivalente. É Eu muito sigo o importante se som. planejar para isso. Há Eu também tô aulas sem de... som aqui. Oi, desculpa. Vocês estão ouvindo? Ah, tá, que falava que estava sem som. Continuando, então. Aulas de contabilidade, certo? Por quê? Porque você, às vezes, pode querer montar um negócio. Então, eles trabalham já a parte não só de administrar o dinheiro, mas como ganhar dinheiro. A mentalidade empreendedora americana é presente já no ensino médio. Business management, que essencialmente é a administração, uma coisa que aqui no Brasil a gente só vê uma vez dentro da faculdade, é algo também que é muito trabalhado no ensino médio, assim como business law. Então eles vêm já, têm o hábito de ver a parte de direito, né, dos negócios, porque faz sentido você pensar, às vezes eu posso ter uma briga lá na frente, ou é importante eu saber como que eu quais são os tipos de sociedade que eu posso criar. São temas que são muito tratados no ensino médio para quê? Essencialmente para facilitar a sua vida adulta. E quais são algumas das consequências da falta desse entendimento? Então, isso é uma coisa que fica muito evidente. É um exemplo que eu dou sempre que eu acho que exemplifica muito o desconhecimento do jovem. Tudo bem. Tudo bem que foi comigo, mas eu lembro que quando eu abri a minha conta, né, logo que eu fiz 18 anos, meu pai ficava falando para mim, olha, vamos abrir a sua conta. E eu falava, olha, pai, na semana eu tenho coisa, será que a gente não pode ir no banco no sábado? E aí eu descobri que o banco não abre no sábado. Mas isso por mais que foi meio ignorante da minha parte, eu acho que é algo que é preocupante, porque nós como jovens tendemos a ficar muito presos, né, no que a gente acha que seja necessário. E como a escola também não mostra pra gente isso, fica mais difícil ainda. E algumas consequências que a gente vai ter isso esse desconhecimento que eu mesmo dei o meu exemplo, erros nas decisões financeiras. Pode ser até você se apressar para querer investir, é uma das coisas, ficar se apressar e ir para algum lado que não é certo, até às vezes investir seu dinheiro tudo e na hora que vê que tá ruim, tirar o seu dinheiro, que aí você realmente perdeu, é algo que é uma decisão ruim. E jovem, quanto mais jovem, eu acho que mais impulsivo é a pessoa. Então isso fica bem forte, né? Endividamento excessivo
Principalmente a gente falando até das escolas americanas, é quando é para pegar o que eles chamam do student loan, que é o crédito para você pagar a sua faculdade ou para pagar as coisas da sua faculdade. E isso que, até por isso que também isso cai no score de crédito, é, isso a pessoa quando não tem conhecimento financeiro suficiente, vê aquele valor enorme que o banco está te oferecendo e fala, bom, agora eu vou decidir a minha vida, vou comprar tudo que eu sempre sonhei, né? Desde que pode ser, sei lá, um celular novo ou um tênis, mas são esses erros que podem, no longo prazo, fazer a diferença, né? E também, né, nisso, dos bancos oferecerem o crédito estudantil, eles veem um estudante que acabou de entrar na faculdade com pouco conhecimento sobre finanças pessoais e fala, bom, deixa eu oferecer para ele, porque eu sei que, sendo impulsivo como um jovem ele vai aceitar. E essa pessoa fica presa ao banco durante muitos anos. E até alguns trabalham a faculdade inteira e ao final da faculdade ainda estão endividadas e não conseguem sair disso. Vão ter que trabalhar cada vez mais para sair com juros altos, e isso é muito bom para o banco, mas para uma pessoa que sabia muito pouco, achava que estava tendo a oportunidade da vida, vai ser muito prejudicial. Isso que o Pedro está falando, principalmente nos Estados Unidos, né? Às vezes o cara que saiu da casa dos pais, foi morar sozinho, ele se encanta com a possibilidade de ter um cartão de crédito e sai fazendo besteira. Por quê? Porque não entende o funcionamento de juros. Agora, se a gente trouxer essa realidade para o Brasil e a gente pensar na diferença de juros que a gente tem no Brasil, a bola de neve que o jovem pode criar no Brasil é muito pior. Os Estados Unidos, eles têm o cartão de crédito, tem um juros muito menor do que a gente tem no Brasil. Tanto que lá, se você não paga seu cartão de crédito, você não necessariamente vai pagar um juros estrondoso por mês. Agora, aqui no Brasil, mesmo com aqueles que têm capacidade financeira para gastar mais, às vezes essa falta de entendimento do funcionamento dos juros faz com que a gente crie dívidas desnecessárias ao longo da nossa vida, ou que a gente pegue empréstimos desnecessários, gaste além do que a gente deveria gastar. Então é muito importante a gente aprender a trabalhar com juros, aprender a como os juros pode trabalhar para a gente e ao mesmo tempo como ele pode ser muito ruim para a gente desde cedo. Porque às vezes tem muita gente que sai da casa dos pais, vai morar em cidade sozinho, começa a lidar com as próprias finanças sem saber exatamente o que está fazendo, ou mesmo você pode ter pais que não entendem direito das finanças pessoais. É muito comum, porque nunca se teve esse ensinamento nas escolas brasileiras, certo? Então, no momento que a gente pensa também no nosso planejamento para o futuro, a gente pode começar o futuro com o pé esquerdo. Esse pé esquerdo, muitas vezes, é decorrente dos juros, da má administração de crédito, por exemplo. Então, o que acontece no final da vida, ou aliás, ao decorrer da vida, o jovem, a pessoa, ela pode se tornar dependente de práticas financeiras abusivas. E isso é muito ruim. Você impede com que você se torne independente, autossustentável, impede com que você tenha uma vida tranquila financeiramente, impede com que você faça seu dinheiro trabalhar para você, dificulta o crescimento do seu patrimônio, dificulta a sua maturidade financeira. Então, quais são alguns aspectos financeiros importantes, certo? É muito importante a gente ter noção do que fazer com o dinheiro que a gente ganha, certo? Então, pensa às vezes um jovem que está trabalhando, ganhou o primeiro bônus grande da vida dele. Seria prudente torrar esse bônus de saída? Ou seria mais prudente você fazer um planejamento? Pensar, eu vou tirar um pedacinho para investir aqui, vou tirar outro pedacinho para minha aposentadoria, que também não deixa de ser investimento. E se eu quiser gastar um pedaço, até posso gastar um pedaço. Agora, é prudente pegar todo esse dinheiro que eu ganhei no meu bônus e colocar direto no meu fluxo de caixa diário? Seria prudente isso? Então, quando a gente fala em administração financeira, em educação financeira, não é só para aquelas pessoas que querem fazer crescer o patrimônio. É
equivalentemente importante para aquelas pessoas que querem manter seu patrimônio, certo? O jovem tem o tempo em sua vantagem, de certa forma. Você pode fazer com que seu patrimônio, você pode arriscar mais, talvez, porque o jovem tem menos responsabilidade de saída. Mas essas coisas variam de pessoa para pessoa. Então, todo mundo tem que entender um pouquinho de finanças pessoais, porque cada um tem seus objetivos. E a compreensão de serviços bancários é essencial. Você tem que entender qual é o papel do banco, onde estão te cobrando tarifa, onde estão te cobrando juros, o que é o cheque especial, o que é a conta corrente, qual é a função da poupança, às vezes. São questões muito importantes para a gente não cair nessas práticas abusivas dos bancos, certo? Já cansei de enfatizar a importância da gente entender o funcionamento de juros e de empréstimos e do entendimento da cobrança de juros, mas, de novo, é o que mais ferra com as pessoas, não saber lidar com juros. E isso, assim, a gente está falando não de achismo, porque a gente estudou vários casos, várias reportagens de pessoas que, exatamente, começam aos 18, quando você pode ter crédito, começam a se endividar. Então, às vezes, você tem aquela pessoa que ganhou o primeiro emprego, daí ela vai lá e torra o primeiro salário. Daí, logo em seguida, o que acontece? Ela pede um adiantamento, porque já está endividada. Então, a bola de neve vai crescendo. E o entendimento da cobrança de imposto é tão importante quanto. Você tem que entender para onde está indo seu dinheiro, como, às vezes, você pode pagar menos imposto, onde que você está sendo tributado. É muito importante a consciência de para onde está indo o meu dinheiro, o que estão fazendo com o meu dinheiro. E também uma coisa que até o Rafa fala, né? De saber o que é uma conta corrente, o que é o cheque especial. É claro que para todo mundo que já tem uma vida financeira maior, né? Digo, não somos nós jovens que abrimos conta há um ano, parece algo muito óbvio. Mas não é assim tão óbvio. Porque as escolas não ensinam isso para você. E você tem que depender apenas dos seus pais, da sua pesquisa própria para saber essas coisas, fica muito complicado. Por isso que até as coisas mais básicas são necessárias, né, para todo mundo aprender e usufruir melhor disso que é posto à disposição dos jovens. Bom, vamos falar um pouquinho mais de Brasil agora. E o que a gente vai falar agora é basicamente tirado do MEC, de pesquisas que eles fizeram, de projetos que eles fizeram e que a gente foi atrás para entender. A gente acaba tendo que dividir esfera pública de esfera privada, porque o que se trata nessas duas esferas acaba sendo bem diferente. O MEC teve alguns projetos de introduzir educação financeira nas escolas, principalmente em escolas públicas, em níveis de gente mais jovem, certo? Mas qual acaba sendo o principal foco? É de trazer a noção de dinheiro para os alunos. Então, para que serve meu dinheiro? Eu vou usar ele para comprar alguma coisa? Vou usar para poupar alguma coisa? Como que eu vou desenvolver esse hábito de poupar? Se eu gasto alguma coisa, eu tenho que me importar com o meu troco, eu tenho que saber fazer conta, eu tenho que saber para que eu estou utilizando o dinheiro, de onde vem o dinheiro, meus pais trabalham. Entender, por exemplo, a diferença, inclusive a gente estava conversando mais cedo, né? Quando a gente é pequeno e a gente pode acabar por falar, estou sem dinheiro, dá um cheque, mas tem que entender que por trás do cheque tem o dinheiro, certo? Então, lógico, na escola, nos níveis mais baixos, assim, de gente mais jovem, eu digo, as coisas acabam sendo mais básicas, mas é de igual importância. Então, a conscientização nas decisões, certo? Eu preciso mesmo comprar isso? Eu posso comprar outra coisa? Eu posso comprar ele mais tarde? Eu realmente preciso desse tênis novinho agora? Então, são essas coisas, de desenvolver essa propensão a repensar hábitos, às vezes, insalubres financeiramente, que é muito importante e que acaba sendo abordado nas escolas. Mas, além disso, não tem. Principalmente em escola pública, para por aí. Você não pensa não é que não pensa, não é abordado temas como fazer um planejamento financeiro, dividir meu orçamento,
como que eu posso crescer meu orçamento, ou até mesmo, porque lógico, para investir, você antes tem que ter o dinheiro para investir, certo? Não é tão assim, o dinheiro vai nascer de uma árvore. Às vezes até pensar no quesito mais empreendedor, são temas pouquíssimo desenvolvidos na esfera pública de educação. Agora, se a gente vem para a esfera privada, a gente continua vendo uma deficiência de projetos e de matérias para ensinar educação financeira. Da mesma forma, isso aqui é um em comum. Quando a gente aborda a educação financeira, nunca tem matéria de educação financeira obrigatória. E você acaba não tendo também só uma matéria. Na esfera pública, você vai falar de educação financeira onde? Na aula de matemática, na aula de português, na aula de geografia, na aula de história. Você aborda um pouquinho desse tema em matérias pré-existentes. Agora, em escolas públicas, em escolas privadas, desculpa, que a gente acompanhou, você tem alguns projetos que partem também do começo com o que a gente estava falando, que é desenvolver e esclarecer o conceito de dinheiro. Daí você acaba indo para repensar hábitos, propensão de gasto, de propensão de pensar, você acaba desenvolvendo isso, mas quando você vai falar para o jovem que está no ensino médio, elas param. São poucas escolas que têm aulas extracurriculares. E, opa, desculpa, gente, tem que aceitar. Gente aqui. Como é que aceita aqui? E também uma coisa que aceitei. Uma coisa que o Rafa fala, né, que a escola privada tem programas de aulas extracurriculares para quem se interessa nisso, mas a palavra-chave é o interesse, porque a partir do momento em que a escola não cobra isso do seu aluno, e mesmo na sociedade em que essa pessoa vive, não cobra dela, é sempre a ideia de espera a hora chegar, fica cada vez mais difícil. Uma coisa que eu acho um absurdo, mas que é muito verdade, você aprende na escola a calcular juros simples, você aprende a calcular juros composto, mas eles não te explicam o que é aquilo, para que vai servir na sua vida prática, só te ensinam a pegar um exercício de matemática e resolver baseado naquilo. Eles não falam, olha, os juros vai se aplicar quando você for fazer isso, isso, isso e isso. Eles só falam, olha, é assim que calcula, faz. É uma coisa que preocupa, porque eles falam, bom, eles só querem que a gente saiba fazer conta e não saiba viver mesmo, né? Acaba sendo uma questão da aplicabilidade. E quando a gente tem as aulas extracurriculares, é o que o Pedro falou, foca só em quem já tem interesse, mas na verdade é um tema crucial para todo mundo tem que saber lidar com isso. Então, não adianta só a gente falar de matemática financeira na aula de matemática ao estudar para o vestibular. A conexão entre teoria e prática tem que ser feita, e é algo pouquíssimo abordado em escolas. Então, fica ainda o jovem que sai do ensino médio, vai para a faculdade, vai começar a vida adulta, sem um norte no quesito de finanças, sem um norte no quesito de como que eu vou desenvolver meu patrimônio. E às vezes não é nem só o norte, é a falta de noção de necessidade de ter um norte. A gente não se preocupa em pensar finanças, em pensar no patrimônio. A gente tem que abordar esses temas e acaba ficando para trás, a gente não toca nisso. Então a gente trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês consequências da falta de estudo sobre finanças pessoais. Numa pesquisa que o SPC fez ano passado, eles mostraram que 47% das pessoas da geração Z, ou seja, que nasceram entre 95 e 2010, tá? Que hoje tem de 25 a 10 anos, mas lógico, não vai pegar pessoas de 10 anos, mas de 18 a 25 anos, quem hoje tem entre 18 e 25 anos de idade, 47% dessas pessoas não fazem controle das suas finanças. Não se preocupam em, isso eu vou poupar, vou tirar um pouquinho do quanto eu ganho ou da minha mesada. Eles não fazem esse cálculo, não tem essa preocupação. E daí, olhando uma galera um pouquinho mais velha, que vai até os 30, mas, desculpa, gente, eu acho que aqui está ao contrário, 25 a 30. 12 milhões de pessoas nessa faixa etária já estão inadimplentes. É muita gente. E se você pegar a galera também de 19 a 25, você tem uma inadimplência menor, mas
que contribui para maior inadimplência conforme a gente vai ficando mais velho. Exatamente. Eu acho que tem alguém esperando. Tem mais gente para entrar. E uma coisa até que a gente vai chegar mais, e eu estava procurando com o Rafa hoje até para preparar a apresentação, é o ranking de país poupador, né? Em que posição o Brasil está, se você leva em consideração 144 países analisados pelo Banco Mundial, né? De gente que poupa mesmo. O Brasil está em 101, e você vê as pessoas, por exemplo, os países que estão na frente do Brasil, são países muito, muito mais pobres. Por exemplo, o Togo é um deles que está à frente do Brasil. Isso me levou a uma reflexão, né? Será que a gente, por mais que o Brasil não seja um país rico, por estar entre os países que têm uma renda per capita um pouquinho maior que esses, as pessoas não são mais propensas a gastar o dinheiro? E outra coisa é a escola não colocar isso com tanta importância quanto deveria, contribui para a colocação tão ruim que a gente se encontra no momento? São dúvidas que deveriam ser levantadas, questões deveriam ser levantadas. E não é nem... Quando a gente fala em propensão a poupar, que é exatamente aí que o Brasil se encontra numa colocação muito baixa no ranking, não é só... A gente tem que pensar, quem pode poupar? Aquelas pessoas que têm uma renda discricionária, ou seja, aquelas pessoas que no final do mês, depois de terem as contas pagas, ainda sobra um dinheiro e você pode fazer a decisão entre gastar isso daí ou guardar um pouquinho. E numa pesquisa, de novo, que o SPC fez, no meio da pandemia, eles descobriram que se você fala com umas pessoas na rua, assim, foi o exemplo que eles deram, mas se você chegar para alguém na rua e perguntar: você sobrevive quanto tempo sem seu salário? A maioria das respostas foi menos de um mês. E com essa pesquisa, eles chegaram no número de que 51% das pessoas que têm renda discricionária, ou seja, que a conta que eles fizeram foi 51% das pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos, não conseguiriam pagou suas contas, certo? E você teria fôlego e teria um pouco de dinheiro para poupar, você não poupa, você gasta. E isso faz com que você, ao se deparar com situações adversas, como a pandemia, ou se você eventualmente perder seu emprego, faz com que você não consiga sobreviver financeiramente por muito tempo. Porque você vive com aquele salário seu que você gasta além do que deveria gastar. Você não cria uma reserva, você não cria um patrimônio para você desenvolver para o seu futuro. E isso é um hábito muito, muito não saudável financeiramente. Bom, a gente queria abrir... essas são as informações que a gente queria mostrar para vocês. E a gente queria abrir para perguntas. E também a gente tem aquela minha amiga de Illinois, ela mora perto de Chicago, que está fazendo finanças na Universidade de Illinois e está fazendo administração também. Então, a gente tem algumas perguntas para fazer para ela daqui a pouquinho, mas antes, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estamos abertos. Deixa eu só ver aqui se... Não precisa, se alguém quiser, não precisa levantar a mão nem nada disso, é só falar porque... Olha, nessas horas que a gente fica com dó dos professores, viu? Como é difícil mexer nisso aqui. Pronto, paramos de screen share. Bom, deixa eu ver se... Bom, gente, não tem pergunta agora, tem os comentários, mas sobre curso, sobre esses assuntos, etc., depois minha mãe até pode conversar com vocês do Women Invest. Estão no chat? Bom. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando vocês estavam falando sobre a necessidade de aprender sobre investimento e tal, os exemplos que vocês deram é que quando sobra, né? Agora, essa é a realidade de um percentual muito baixo da população brasileira. Como que a gente vai ensinar conceitos básicos de planejamento financeiro
para quem não sobra, porque essa é a grande realidade. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês como uma provocação, mas também porque eu trabalho com uma ONG que faz capacitação de mulheres, e essa é uma das dificuldades que a gente tem. A gente tenta colocá-las, dar uma capacitação para colocá-las no mercado de trabalho, mas assim, dificilmente vai sobrar dinheiro. E se a gente for pegar o exemplo dessa pandemia, o que está acontecendo é que elas não tinham, se a classe média alta não estava preparada, imagina essas pessoas, elas estão passando fome mesmo. Então, como é que a gente vai falar sobre poupar para quem falta dinheiro, né? Regina, obrigado pela pergunta. A pergunta que todo mundo mais faz, porque essencialmente é a pergunta mais importante, né? Como falar de investimento para alguém que não tem dinheiro para investir? E é lógico, antes a gente falar desses assuntos, a gente tem que primeiro passar pela questão de finanças pessoais e até mesmo desenvolver a questão de empreendedorismo nas escolas, porque não adianta só a gente ensinar e abordar os temas de como poupar dinheiro, como investir o dinheiro que poupou. A gente tem que trabalhar também a questão de como ganhar dinheiro. E melhorando a educação básica, a gente acaba tendo que... O que, né, essencialmente, acaba sendo melhorar a educação básica, né? Passa muito por esses quesitos. Trabalhar essas ideias já no começo da escola, abordando planejamento de financeiro, ou seja, o que eu faço com o meu dinheiro? Tem um projeto do MEC que eles fizeram que era o seguinte: na sala você tinha a professora num canto, os outros professores em outros, e eles eram comerciantes, certo? Então você tinha o supermercado aqui, você tinha a farmácia ali, e você tinha os alunos com o dinheiro que eles receberam fazendo trabalho nas escolas. Trabalho, eu digo, coisas de artes, etc., que eles fizeram, e daí os professores foram lá e deram dinheiro fictício para eles. E qual era o intuito do projeto? Era o aluno fazer a listinha do que ele precisava, comprar as coisas, saber contar o troco, saber que ele tem um orçamento, tomar cuidado para contar o troco direitinho, e no final das contas era ele pensar também, qual é o papel do supermercado? Como que o supermercado ganha dinheiro? Então, o projeto era de trabalhar todos esses quesitos, certo? Que volta um pouco porque a gente estava falando de trabalhar finanças assim, no conceito mais básico de para que serve o dinheiro, de onde vem o dinheiro, como ganhar dinheiro. Porque a verdade é que se a gente trabalha também conceitos de empreendedorismo, o que a gente acaba por fazer? A gente permite que todo mundo desenvolva a sua criatividade. Desenvolvendo a criatividade no ambiente que ajuda todo mundo a prosperar através disso, faz com que todo mundo tenha uma vida melhor. E é lógico, a gente sabe que tem pessoas que já se encontram nessa situação. E o que a gente acaba dizendo, né, nesses momentos? Vamos também pensar nas futuras gerações, porque se a gente começar a abordar o problema com os pequenos agora, se Deus quiser, lá na frente, eles não vão se encontrar na mesma situação que os pais, passando por dificuldade financeira tão grande. Então, você trabalhar a criança desde pequena, aprender a lidar com dinheiro, aprender a melhorar, às vezes, até seus hábitos de... Eu acho feio falar melhorar os hábitos de consumo, porque às vezes a gente está falando de pessoas que vivem realmente com o básico, mas eles podem chegar num momento, espera-se que eles cheguem no momento de poder adquirir coisas melhores. E seria nesse momento que o discernimento de fazer, será que eu realmente preciso disso? De se perguntar isso que é tão importante. Mas lógico, a gente tem que, antes disso tudo, trabalhar conceitos de empreendedorismo, de conceito do dinheiro, do que, sabe, de como... Se eu quero ajudar meus pais, certo? Como que eu posso fazer isso? São coisas que são que têm que ser abordadas na escola. E tudo acaba passando pela prévia, que o que a gente fala antes, né? Conceito do dinheiro, aprender a lidar com isso, como ganha dinheiro, como gasto dinheiro, no que eu gasto mais, no que eu gasto menos. E eu acho que é por aí a resposta. Eu acho também esse negócio de
qual eu gasto mais, qual eu gasto menos, né? Você ter esse controle e essa noção do que você gasta já é um passo à frente, né? E é que nem o Rafa falou, são pessoas que infelizmente têm que viver com o que conseguem, né? Não, acaba não sobrando nada. Mas também seria bom a gente ressaltar que qualquer coisinha que dê, a gente já é um passo à frente, né? Se você conseguir, até mesmo por isso que a escola é importante, se a gente conseguir ir até pensando desde quando você é muito pequeno, ter essa mentalidade, no futuro, é claro, nada é garantido, mas no futuro é esperado que a pessoa consiga guardar esse dinheiro e o pouquinho que seja, com o tempo e crescendo um pouquinho, e isso ajudar ao longo do tempo. Acho que só uma última coisa que eu comentaria. Tem várias pesquisas que mostram que para a gente passar do patamar de país intermediário para país rico, não basta só a gente gastar como país mais na educação, a gente tem que melhorar a qualidade de educação. E finanças pessoais e tratar desses assuntos, tratar até de empreendedorismo, se enquadra no quesito, aliás, melhorar a qualidade de investimento, de ensino. São áreas fundamentais que fazem com que as condições do país, da população, melhorem. Respondemos mais ou menos? Tem mais alguma coisinha que você gostaria de adicionar, Regina? Não, respondeu sim. Eu concordo com vocês, é a educação que vai fazer a transformação. E conforme você estava falando, eu lembrei que acho que para a grande maioria da população, o que a gente tem que ensinar, o que é importante, não é o investimento, mas o conceito básico por trás disso. Às vezes, por exemplo, ela vai vender um bolo, ela não sabe precificar o custo do que é necessário para fazer o bolo, para vender o bolo, o custo de cada fatia. E isso é conceito básico. É exatamente o que vocês estão falando. Na hora que você estava explicando, eu entendi perfeitamente. Respondeu sim. Obrigada. Ô, Regina, tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estava aqui na sala com eles, eu vim aqui para te falar uma coisa. Eu vi que você falou do seu grupo, então eu já queria te oferecer o seguinte. Dentro desse trabalho que a gente está fazendo com o professor Ricardo, ele não está aqui, mas hoje à noite você vai participar do curso, a gente vai falar com ele. A gente está combinando, sim, de fazer um curso pro bono para mulheres na situação dessas mulheres que você ajuda. Então, eu já queria falar com você para a gente começar com o seu grupo, você ajudar a gente a montar esse grupo. Muito legal, tá? Muito legal. Porque o nosso a gente já tinha a ideia, faltava o grupo. Então, como você depois é muito parceira, eu estou aproveitando essa deixa. Depois a gente pode conversar. Muito legal. Tá bom? A gente tem um monte de ideia legal para fazer. Aí a gente se ajuda a gente. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Deixa eu ver o que foi. Bom, eu não enxerguei, eu não estou enxergando, sou velhinha. Bom, deixa com eles aqui. Obrigada. Bom, gente, se alguém tiver mais perguntas, se ninguém tiver mais perguntas, a gente passa para as perguntas com a Kara. Alguém gostaria de fazer alguma última, não última, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria sim, meninos. Primeiro, parabéns. Imagina, obrigado. Bacana, a apresentação está excelente. Parabéns, Marilena. E ela está escutando, né? Para ela ficar toda orgulhosa. Ela saiu, mas eu acho que ela está escutando. Eu falo para ela depois. Foi ótimo, meninos. Eu queria saber o seguinte, eu não participei na semana passada, mas vocês têm algo direcionado para o pessoal da idade de vocês, ou até mais jovens? Então, teremos. A gente está... Minha mãe tem, com o Women Invest, lógico, tem os cursos de finanças pessoais que eles fazem, que é sempre muito interessante para mulheres, e separado agora eles estão fazendo para jovens. Mas, mais do que isso, a gente está para lançar um projetozinho de investimento em finanças pessoais que acho que vai ser interessante. Mas a gente não está com tudo pronto para falar para vocês ainda, mas já lançaremos... É um projeto, Oi? É um projeto que vocês estão desenvolvendo, é isso? Porque esse Estamos... projeto para jovens, eu não sabia não que eles têm. Mas eu acho que, claro,
com o pessoal mais jovem deve ser mais interessante, né? Até para focar, para manter a atenção. Vocês falando para uma galera de 15 a 20 anos é uma outra pegada, né? Sim, eu acho que, ó, sendo bem sincero, o diferencial para falar de investimento e finanças pessoais com o jovem, e é o que eles estão abordando no curso, é falar sobre tempo. Porque a principal diferença de alguém com 50 anos e alguém com 20 é a idade. O que eu quero dizer com isso? A pessoa com 20 anos, além de ter 30 anos para chegar aos 50, ou seja, ter 30 anos para investir, sabe, 30 anos você pode fazer muita coisa com seus investimentos. Você vai poder investir em coisas de maior risco, que pode dar maior retorno, sua volatilidade pode ser diluída. Paralelamente a isso, você pode sempre buscar aprender mais, você pode fazer projetos, você pode se aventurar mais no tema. E precisamente nesse momento que a gente é mais jovem, o que acontece é que a gente tem menos responsabilidade. A gente precisa, aliás, a gente acaba às vezes não tendo conta para pagar. Lógico, não é a realidade de todo jovem brasileiro. Mas para aqueles que podem fazer isso, é uma oportunidade muito boa você começar a investir desde já. Porque você pode ir aprendendo sobre essas coisas e é muito gostoso. A gente vai fazer o curso deles porque a gente quer, não é um negócio que você aprende uma vez e pronto, e não é necessariamente fazendo administração ou economia que você vai sair um expert em finanças pessoais. É um negócio que você tem que constantemente estar aprendendo. Você tem que constantemente aprender a gerir suas finanças pessoais. Não é só uma formulinha. Você tem que constantemente estar acompanhando o seu patrimônio, acompanhando o mercado, ou, sabe? Então, são temas muito importantes e a gente acha que vai ser muito legal esse curso, mas depois disso, a gente vai, o intuito não é nem a gente fazer apresentações, nem nada desse tipo. A gente quer ter um grupo para aprender junto sobre isso e disponibilizar o conteúdo de graça para todo mundo que quiser aprender. Então a gente vai daqui a pouquinho lançar isso, mas vai ser realmente um projeto educacional para a gente aprender junto e sempre tentar ajudar todo mundo. Também o que a gente fala, né? Ou você mesmo falou dos jovens para jovens, né? Eu acho que a maior diferença de você colocar alguém um pouco mais velho, ou com até mesmo um professor para falar, são os termos e como a gente fala, principalmente. O bom de falar, a gente também tem vários amigos que gostam desse assunto, e o legal dos jovens é a gente poder conversar entre si, né? E tentar, ao máximo, fazer com que cada um entenda um pouco mais, se interesse mais e que dentro disso fique, sabe, conheça e ache que nem a gente é necessário para todos, né? O curso que eles oferecem é mais para você aprender em si sobre os investimentos, finanças pessoais, que é um curso da Women Invest mesmo. Eles estão fazendo acho que é legal ressaltar isso daí. O que minha mãe, o pai do Pedro, a tia do Pedro, que são sócios da Women Invest, estavam pensando? Vamos falar com quem entende mais de jovem, né? Então eles fizeram um curso com o professor Ricardo Rocha, que é um dos coordenadores de MBA do INSPER, que é quem está coordenando o curso das mulheres, mas eu diria que o foco mesmo dele é com jovens, então por isso que a gente está tão animado com esse curso, a gente pessoalmente vai fazer, e ele vai abordar tudo que a gente está falando, tudo que a gente acha importante abordar, que é o que a gente contou para vocês. A gente só falou, olha, é importante isso, isso, isso e isso, né? Que é a pesquisa que a gente fez. O que o professor Roger essencialmente vai fazer é ensinar. Então, essas coisas são importantes. Como que a gente aplica elas? E é super bacana, porque quem realmente está em contato com os jovens lá na faculdade, INSPER e tudo mais, sabe como fazer isso direitinho. Então, a gente está super feliz. Se vocês quiserem, eu vi que teve até pergunta sobre curso, etc., aqui no chat, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, depois a gente, com o maior prazer, fala para vocês, sem problema, inclusive do projeto que a gente vai montar lá na frente. Sim, ainda tá em desenvolvimento, mas é uma ideia que a gente acha que vai agradar muita gente. Legal, boa sorte. Obrigado. Bom, mais alguma pergunta?
Acho que não, né? Vamos só fazer... A Carol não fala português, então ela comenta e depois a gente traduz aqui, se for lógico, a gente traduz para todo mundo acompanhar. O que a gente quer perguntar para a Carol é o seguinte: ela fez todas as matérias obrigatórias do ensino médio dela e fez todas as matérias eletivas, ou seja, ela passou por todo aquele rol de atividade, ela aprendeu finanças pessoais, aprendeu contabilidade, aprendeu administração, aprendeu business law, aprendeu tudo isso e agora está fazendo finanças na Universidade de Illinois. Então, só chamar ela. Kara, you there? Yeah. Wonderful. Can we see you though? Oh, yeah, sure. Great. Gente, isso aqui é a Kara. So Kara, what we'd like to ask you really is, how do you think all of the subjects you learned in high school helped you with your first year as a freshman in majoring in finance? I feel like it does set the basics that you need to know when you enter, because a lot of people come from different backgrounds, and some people know more things than other people based on what their parents told them or what experiences they have. So for me, I did learn a lot in high school about, basic economics, basic finance, and it really set a foundation for me to figure out what I wanted to study in college, and kind of helped make it easier to understand just, again, like basic concepts overall. It definitely was helpful, because if I didn't take those classes, I would not know as much as I do now, and I definitely would have struggled to learn more. So I'd say it's just really helpful to, even if you aren't interested, it gives you a basic knowledge to know these important things no matter what career you pursue. So it comes in handy for anyone. Thanks. I'll just quickly translate and then I'll ask you something else. O que a Kara estava falando é que, lógico, deu as bases para ela. Então ela chegou para estudar economia, finanças, etc. Não chegou não sabendo nada. Ela já tinha uma base para trabalhar em cima e, no final das contas, é muito importante não só para quem quer estudar economia e finanças, porque quem quer estudar finanças, etc., vai seguir naturalmente, mas para quem não quer já é uma base excelente. E última coisa, Kara, how do you think learning about personal finances and stuff in high school helped you develop your own private portfolio and to manage your own private affairs, and money-wise? Well, I'd say, it basically just taught me how to do it, because if I didn't take it, I wouldn't have known how any of it worked. So for me personally, it's not something I spend a lot of time on, but it definitely gave me the background knowledge to start it and to expand upon it and to figure out how to learn more from it. Again, it's not something I do much, but it definitely was an introduction to it and taught me a lot on how it kind of works. That's great. Bom, o que a Kara falou é que a gente espera que ao estudar finanças pessoais a gente no final das contas entenda, né? Que as bases, e deu quase que um caminho para ela seguir, para ela preparar as coisas, a carteira dela pessoal. Ela falou que não é um tema pelo qual ela é apaixonada, mas como qualquer pessoa, ela é obrigada a cuidar disso. Então, assim, ela acha de suma importância ter abordado isso no ensino médio. Mas, gente, acho que é isso. Acho que já falamos um tempão, já estamos aqui há 1 hora. Mas se alguém tiver alguma última pergunta para a gente, para a Kara, como vocês preferirem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Senão a gente já encerra por aqui. Eu sei que minha mãe está ouvindo, se ela quiser vir falar alguma coisa. Acho que não. Bom, Kara, thank you so much for joining. Lá, there she is. Peraí. Tá conectando aqui dela, quer falar alguma coisa. Mãe, tá no mudo ainda. Tá no mudo. Pronto, agora não tá mais. Obrigada, beijo para todos. Valeu, Rafa e Pedro.
Bom, gente, super obrigado por estarem aqui com a gente. E acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, dúvida, quiserem saber mais sobre a pesquisa que a gente fez, só mandar uma mensagem, mandar para minha mãe ou diretamente para a gente, como vocês preferirem. Kara, thank you so much for Of course. opening full hour with us Mm-hmm. and for the insight you gave us with our research. Yeah, of course. Gente, é isso. Isso eu acho. mesmo. Eu acho. Vamos encerrar Obrigada, por aqui. meninos. A gente que Thank you. agradece. Agradece. Mm-hmm. Obrigada, meninos. Foi ótimo. Tchau, gente. Boa tarde.